seguir, descanso e paz me vai sentir. Doce amigo, teu querer, gozo me traz de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor, sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Vamos lá, meus irmãos. Isso, solte a voz. Rege-me em tudo, meu Jesus, para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Pai do Senhor Jesus, Amém. estou muito feliz por estar aqui nesta manhã. Nós estamos vivendo no estado da Califórnia já por vários anos, mas Deus pôs no meu coração o desejo de estar aqui e uma razão muito forte. E minha esposa ontem esteve no hospital para fazer um check-up e o médico encontrou que a vesícula dela estava cheia de pedras. E ela estava passando uma crise muito grande lá. E a gente não sabia o que era, a gente pensava que era coluna. Enfim, eu estou feliz porque Deus revelou exatamente o que ela tinha. E dentro de alguns minutos ela vai estar entrando em cirurgia. E ela está em Belém. Eu cheguei agora dos Estados Unidos, Belém, vim para cá. Porque lá está a família, todas as nossas famílias. Então eu disse: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Ele disse: vá e faça o seu trabalho, e eu vou fazer o meu aqui. Então eu queria que, ao terminar esta palavra, os irmãos fizessem uma oração especial pela minha esposa, ok, meus irmãos? Abra sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 22. Quantos já o têm, podem dizer amém. 8:22. E aconteceu que em um daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes:
passemos a outra margem do lago, e partiram. E ao navegarem, adormeceu, e veio sobre eles uma grande tormenta de vento no lago, de maneira que o barco ia afundando e estava em perigo. E chegando-se a ele, despertaram-no dizendo: Mestre, mestre, perecemos. E ele despertou-se e repreendeu o vento e a fúria das águas, e cessaram. Aqui merece um glória a Deus, porque isso aqui é para nós. E seguiu-se a calma. Amém? Isso aqui merece um louvor ao Senhor, porque é o que nós queremos na nossa vida. Tomem assento, mantenha a sua Bíblia aberta. Se você tem uma caneta para anotar alguma palavra que Deus tocar no seu coração. Glória a Jesus. O tema desta palavra nessa manhã é: quando os ventos se levantam. Quando os ventos se levantam. Antes nós precisamos fazer uma projeção a respeito do texto. Você pode observar que do versículo 16 ele está falando da candeia. Ele diz: ninguém pode acender uma candeia e cobri-la com um vaso, ou pôr debaixo da cama, mas coloquem um candeeiro para que aqueles que entrem vejam. Isso aqui. Todos nós temos uma visão de Deus, todos nós temos um propósito pelo qual devemos lutar. Quem não tem destino profético não chega a lugar nenhum. Mas se você tem um destino profético, que Deus falou contigo, e tem uma palavra profética que você segue, uma palavra bíblica que Deus colocou no seu coração por muitos anos, você vai seguir esse destino profético, e Deus vai realizar aquilo que Ele prometeu. Então ele começa falando dessa candeia, que ninguém pode acender uma candeia e colocá-la sob um vaso. E no versículo 17, vocês podem observar, ele diz: porque não há coisa coberta que não venha ser manifestada. Mas geralmente esse texto, ele é usado, nós usamos, especialmente nós, pastores pentecostais, nós utilizamos esse texto para falar que um pecado vai ser revelado. A gente mal compreende o texto e fala bobagem. Mas esse texto não tem nada a ver com pecado. É claro que os pecados serão revelados, mas Jesus não está falando aqui de pecado. Jesus está falando aqui de ministério. Vou repetir. Jesus não está falando aqui de pecado, ele está falando de ministério, ele está falando de uma candeia, de alguém que tem no seu coração um fervor na obra de Deus e quer fazer a obra de Deus, mas tem outros que vêm como vaso e emborca-se sobre essa candeia a fim de apagá-la. Isto é, aqueles que têm um chamado de Deus e sofrem perseguição. Aqueles que Deus tem chamado para fazer a obra, mas sofrem perseguição dos seus próprios líderes, porque o vê como se fosse um rival, mas ele é fruto do seu ministério, deveria ser apoiado, deveria ser honrado. Por quê? Porque ninguém é eterno. Ninguém é eterno.
chega a sua idade, chega o seu tempo, e você vai ter que passar a batuta, vai ter que passar a batuta a outra pessoa, e essa pessoa tem que ser preparada por você. Então você que é o vaso, ele é a candeia, mas você vê a candeia brilhando, aí você como vaso, deixa a sua posição e vai e cobre a candeia acesa. Então você apaga a luz, e ninguém vai ver nem o vaso, nem a candeia. Tem alguém aí? Vocês estão com medo de dar glória a Deus porque o teu pastor está aí perto de você, rapaz? Quando Deus tem um chamado sobre a vida de uma pessoa, não importa onde ela vai começar, o que importa é onde Deus vai terminar com ela. Esse é o princípio. A história de cada um de nós aqui é diversa, é uma história diversificada, mas se nós prestarmos bem atenção, não importa o começo, importa como Deus está terminando e finalizando a obra da nossa vida. Aí você diz assim, mas isso tem a ver o quê com os ventos? É porque ele está dando um sinal, ministros, pastores, está dando um sinal, que do outro lado, veja só no versículo 22 agora. E aconteceu, em um daqueles dias, entrou num barco com seus discípulos e disse-lhes, acompanhe comigo o texto, passemos a outra margem do lago. Diga comigo, todos os obreiros que estão aqui, que têm voz, que são pregadores da palavra, profetas da palavra, repita comigo, passemos, isso, bem bonito, passemos ao outro lado. O que tinha do outro lado? O que havia do outro lado? Nós vamos encontrar na história, a partir do verso 27, acompanhe comigo. A partir do verso 27 diz assim, e quando desceu a terra, isto é, desceu do barco, e quando desceu a terra, veio ao seu encontro certo homem daquela cidade, que desde muito tempo estava possuído por demônios, e, diz o texto aqui, não vestia roupa alguma, nem habitava em casa, mas nos sepulcros. Aleluia. Já pegaram? Quem tem a mente de Cristo já pegou o que eu quero dizer. Aleluia, então dá glória a Deus se você já pegou aqui. Qual é o mistério que eu estou mostrando? Do outro lado havia um urro de um endemoniado. Do outro lado havia um urro, um grito de quem pedia ajuda, endemoniado. 6.000 demônios estava sobre ele, ou eles. Porque eram dois, um tinha ido para a cidade quando Jesus chegou. Isso só está revelado no outro texto, mas não é disso que eu quero falar. O que eu quero falar é que do outro lado do nosso conforto, do outro lado da nossa paz, alguém grita. Estão aí, irmãos? Vocês entendem essa passagem? Vocês entendem linguagem espiritual? Do outro lado tem alguém gritando, e nenhum dos discípulos tinha ouvido aquele urro. Só Jesus tinha ouvido aquele urro. E então Jesus disse, eu primeiro estou contando uma história que ninguém pode ficar escondido quando há um propósito de Deus para a sua vida. Se houver alguém que poderá ser amanhã um candeeiro, eu irei lá do outro lado, e não importa qual é a condição que ele está agora, eu farei dele um candeeiro aceso. Meu pastor, benção, pastor. O que eu estou mostrando é que antes dele ir à terra do Gadareno, ele deu uma dica, ele mostrou uma projeção. Dentro do
seu coração, você sabe isso, que quando você lidera uma congregação, lidera um povo, muitas vezes você é o único que tem a visão. E ninguém mais consegue absorver a visão que você tem, porque você é o único que tem a visão. Eu tenho que passar para o outro lado, porque tem uma missão daquele outro lado. Eu tenho que começar uma obra naquele lado. E aqueles dizem, não vai, você vai perder tempo, vai perder dinheiro, vai perder sua vida, sua saúde. Ele disse, passemos ao outro lado, porque do outro lado tem um candeeiro que eu preciso acender. Isso no decorrer da história, se você separa a história, você não vê assim. Quem era cada um de nós antes de Jesus nos encontrar? Ou você nunca pôs o dedo no meio da sua Bíblia e foi para a igreja esperando que o pastor te desse uma oportunidade? Que você sabia que poderia pregar uma palavra, mas ele te sentou lá por 10 anos e nunca te deu a palavra. E Jesus vem e diz assim: ninguém pode esconder um candeeiro aceso. Se colocar debaixo da cama, ele vai incendiar o colchão. Quem tem chamado de Deus, não importa o que fizerem contra você, Jesus vai passar do outro lado e ele vai te encontrar, rapaz. Eles mandam você lá para aquelas congregações mais longínquas, porque eles não querem que você esteja ali com eles, porque você para eles é uma ameaça. Permaneça ali, fique quieto, cale a boca, sente-se ali, fique ali. Vai ter um dia que você vai ser encontrado, porque Jesus vai passar para o outro lado. Quando Jesus disse, passemos a outra margem do lago, ele estava se referindo à missão, ao propósito que ele tinha no coração. Quantos de vocês aqui ouvem urros espirituais, de pedidos de socorro, e vocês por si mesmos não podem fazer? Porque lhes falta capacidade, lhes falta habilidade, lhes falta oportunidade, lhes falta preparo. Pois eu vos digo nesta manhã, aquele que começou a boa obra há de terminá-la. Se você é um chamado de Deus, permaneça. Eu fui criado em Belém do Pará, no ministério. Eu entrei com 14 anos no seminário amazônico. Saí com 17 anos. O pastor Bernardo Johnson foi que pagou a minha escola. Eu pregava mais do que eu prego hoje. Hoje eu estou mais tranquilo. Mas o meu pastor nunca me deu oportunidade para eu pregar. Os únicos lugares que eu pregava era lá nas bibocas das bibocas, e ali Deus fazia a obra tremenda, a notícia chegava. Mas ele nunca me convidou para pregar. Um dia, do outro lado do lago, eu me tornei diretor de uma escola bíblica, de um seminário, de um Bible College nos Estados Unidos. E agora chega uma turma de pastores de Belém do Pará. Eu entro na sala e começo a limpar o quadro. Eles não me conheciam, porque eu estava diferente, eu já não tinha mais aquela cara de menino.
Mas eu continuava sendo um candeeiro. Quem está me entendendo? E aí eu comecei a limpar o quadro. Aí um dos pastores da nossa igreja em Belém disse assim: ô senhor, o senhor é o que limpa aqui? Aí eu disse: sou. Aí ele disse: quando é que vai começar a aula? Eu disse: agora. Quem é o professor? É esse aqui que limpa. Todos estavam aí sentados, e no meio deles estava o meu pastor. Mas também ele não lembrava de mim. Tinha uma visão leve assim. Comecei a dar a aula, ministrar. Eu era o professor agora. Eu estou lhe contando isso para que você aprenda a vencer os seus desafios. Eu estou lhe dizendo isso para que você aprenda a vencer os obstáculos que Deus colocará na sua vida, porque mesmo Deus colocará obstáculos no seu caminho ministerial para que você possa provar primeiro para você mesmo que você vai chegar aonde você disse que vai chegar. E agora é a formatura do seminário. E agora o pastor, depois de algum tempo, freta um avião para eu ir com os diretores. E agora eu chego na minha cidade de Belém do Pará num avião fretado. E a igreja lotada. E agora Deus me dá o microfone para pregar. E então Deus falou no meu coração: o que tu querias era pouco demais. Olha o que eu tenho para ti agora. Quem está me ouvindo? Muitas vezes nós queremos adiantar esse processo, mas Deus está no total controle da sua vida. Ele está absolutamente no controle da sua vida. Olhe para o texto. Qual era o propósito dele? Passar para o outro lado. Verso 22. No versículo 23. E navegaram, e ao navegarem, Jesus adormeceu. Por que Jesus adormeceu? Porque ele estava tranquilo, porque ele sabia que iria chegar lá. Eu vi um glória a Deus por aqui. Eu vou repetir de novo. Só pode adormecer, tranquilizar-se dentro de um barco quando você sabe que Deus está no controle da sua vida e que Ele vai fazer você chegar aonde você quer chegar. Ele adormeceu. Só que, veja o texto. E veio sobre eles uma grande tormenta de vento no lago, de maneira que o barco ia afundando e estava em perigo. E chegando-se a eles, o despertaram dizendo: mestre, perecemos. Agora eu fico pensando nos auxiliares. Eu fico pensando nos obreiros auxiliares, aqueles que não têm visão. Com quem que eles estão? É igual a tua mulher que não acredita na tua palavra, e você crê naquela palavra, e aí no final ela diz assim: nós estávamos orando. Toda mulher é assim. Você vai lá e compra um quadro, ela diz: não quero, eu não gosto desse quadro. Você vai lá e compra a si mesmo, aí coloca na sala. Aí vem as irmãs: ah, irmã, que quadro lindo que você comprou. Aí ela diz: foi eu que escolhi. É ou não é assim? Eu estou falando dos auxiliares, daqueles que estão com você. Eles não conseguem perceber que o Jesus que está dentro do barco não pode morrer afogado. Vocês não me ouviram. Vocês não me ouviram. Eu vou repetir de novo. Os auxiliares muitas vezes olham para você e pensam que você vai morrer com eles, quando na verdade você é a salvação dos seus auxiliares. Meu Deus. Quem pode dar um glória a Deus de uma vez?
Diz o texto, e ele despertou-se e repreendeu o vento. É aqui que eu queria. Quando você tem uma meta, e a meta é a salvação do candeeiro, é acender o candeeiro. Quem está me entendendo agora, diga amém. Então eu posso continuar. Então, quando há uma meta no seu ser, no seu coração, que é a salvação do candeeiro, que está do outro lado, e você precisa sair da sua comodidade, atravessar o vento, e você vai encontrar dificuldades para chegar aonde você quer chegar. Satanás sabe que se você chegar lá na terra dos Gadarenos, você vai deixar ali uma vida salva. Olhe para o seu irmão que está do seu lado e repita essa palavra profética que eu vou dizer, ao dizer para ele. Olhe para ele, não olhe para mim. Diga, meu irmão. Diga com autoridade, diga, meu irmão. Você é um pregador da palavra, ok? Diga, meu irmão. Eu te digo uma palavra que é um mistério, mas você vai vencer. Quando você se levantar, os ventos virão, mas se você perseverar, você chega. Você chega. Você chega. Ventos. Você vai acender um candeeiro que está do outro lado. Ventos se levantarão. Mas você precisa conhecer quem são esses ventos. Abra a Bíblia em Apocalipse, capítulo 7. 7. Versículo 1. Diz assim: depois disso, vi 4 anjos em pé, nas 4 extremidades da terra, sujeitando os 4 ventos, para que nenhum deles soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem contra árvore alguma. Baseado nesse texto, eu posso dizer a seguinte frase, não falando de escatologia, mas tirando dali um exemplo para a nossa vida hoje, atual, a nossa vida atual. Preste atenção no que eu vou dizer. Esses ventos sujeitados por anjos, quer dizer que são ventos furiosos, que vêm sem autorização. Vou repetir mais uma vez. São ventos furiosos que sopram sem autorização, que vêm sobre a sua vida sem autorização. Quando você tem discernimento espiritual, você vai perceber que aquele vento está indo não contra você, mas contra a obra que você vai fazer. E quando você perceber que esse vento que não está soprando sob a autorização de Deus, esse vento pode ser repreendido. Agora você pode imaginar, voltando para o texto, há outros ventos. Veja em Zacarias. Zacarias, capítulo 6. Diz o texto, versículo 1: novamente levantei os meus olhos e vi, e eis que 4 carros saíam dentre as montanhas. Isso são do mundo espiritual, da parte de Deus. E estas montanhas eram de bronze. E no primeiro carro estavam carros vermelhos, no segundo carros negros, no terceiro carro cavalos brancos, e no quarto carro cavalos baios, e todos eram fortes. E perguntei ao anjo que falava comigo: que significam estes, meu senhor? E o anjo me respondeu: estes são os 4 ventos do céu que saem depois de se apresentar
perante o Senhor de toda a terra. Então, estou falando de ventos favoráveis. Oh, Jesus. Porque eles se apresentam diante da face de Deus e executam aquilo que Deus mandar. Mas aqueles de Apocalipse são anjos que querem fugir do domínio dos anjos. Já são anjos, já são ventos contrários. Vendo o livro de Jonas, capítulo 1, um pouquinho mais atrás, algumas páginas, você vai encontrar que quando Jonas desobedeceu a Deus, se você pode observar, que ele desceu e ficou no porão e lá dormiu. E diz a Bíblia, aí está no texto, versículo 4: mas o Senhor Jeová mandou um forte vento no mar, e quando nós não obedecemos, o vento se transforma numa grande tempestade. Esses ventos já são ventos de disciplina de Deus. Esses ventos vêm da parte de Deus, com autorização de Deus, para provar ou para assustar você, ou levar você a um discernimento do que você está fazendo, indo diametralmente contrária à chamada de Deus na sua vida. Voltando ao texto de Lucas, vocês podem observar no verso 23: e ao navegarem, adormeceu, e veio sobre eles uma grande tormenta de vento. Quem estava no barco é o Senhor Jesus. Ele não estava como Jonas, ele estava obedecendo, porque ele ia diretamente com um propósito do outro lado do barco, para acender aquele candeeiro, para salvar aquele gadareno. Ele pôde discernir. Você pode imaginar, meus irmãos, a situação daqueles ventos quando eles chegam a soprar, sendo trazido pelo mundo espiritual, a fim de afundar aquele barco, e que de repente põe-se de pé o que fabricou o vento, o criador do vento, e levanta a mão e o repreende. Você pode imaginar a autoridade. Como discernir os ventos? Em primeiro lugar, os ventos podem sair da parte de Deus. 2, segundo li em Apocalipse, agora para vocês, os ventos também são furiosos ataques do inimigo contra a sua vida. Do outro lado do Antigo Testamento, chegando em Atos dos Apóstolos, capítulo 27, nós vemos a história de Paulo. O Euroaquilão, isto é, o vento europeu mais forte, soprou sobre uma pequena embarcação. E a Bíblia diz que eles lutaram para triunfar, mas o barco se despedaçou. Porque o propósito de Deus era levar Paulo a uma pequena ilha chamada Malta e ganhar as vidas daquelas pessoas para o Senhor Jesus. Quando o Senhor Jesus está dentro daquele barco, era um impedimento espiritual. O vento para Jonas era um empurrão para que ele pudesse ir para o lugar certo. Mas o mesmo vento para Paulo era um empurrão para que ele cumprisse o propósito de Deus do outro lado. Meus irmãos, nós temos que manter uma comunhão tão profunda com Deus, a fim de que a gente possa não cair nas ciladas dos nossos discípulos, não cair nas ciladas daqueles que querem impedir que nós cheguemos ao propósito que Deus tem colocado na nossa vida. Porque Deus vai levantar o vice-presidente,
Deus vai levantar a secretária, Deus vai levantar o tesoureiro, Deus vai levantar alguém da diretoria para dizer: pastor, por que o senhor vai fazer isso? Mas no seu coração você tem um desejo muito grande que eles não conseguem perceber, que é chegar do outro lado para acender um candeeiro. E isso só você pode ter, porque os ventos virão e os seus auxiliares dirão: estamos morrendo, estamos no vermelho, estamos perecendo. Mas assim diz o Senhor nesta manhã sobre a tua vida: se tu creres, se tu perseverares nessa visão, Ele vai completar essa obra que Deus colocou no seu coração. Talvez você tenha vindo aqui essa manhã para considerar isso, porque os que estão ao teu redor estão dizendo: estamos perecendo. Mas você tem um propósito. Do outro lado há uma necessidade extraordinária. E a necessidade do outro lado, verso 27, diz o verso 26 assim: e navegaram para o país dos Gadarenos, que está defronte da Galileia, isto é, defronte dele. E quando desceu a terra, veio ao seu encontro certo homem daquela cidade, que desde muito tempo estava: 1, possuído por demônios; 2, não vestia roupa alguma; 3, habitava em sepulcros. E quando Jesus salva esse homem, eu queria que vocês vissem desse prisma. Quando ele salva este homem, ele vem correndo para Jesus e diz: Jesus, deixa eu ser um dos teus discípulos, deixa eu te seguir. Aí Jesus disse: não, fica aqui, eu vim te acender. Não, me leva para a sede. Não, eu vim te acender para você ficar aqui nessa congregação. Irmão, é melhor ficar na congregação. Eles vão te dar oportunidade lá. Na congregação só vem os convidados. Não tem nada para você lá. Vai para Gadara. Lá tem muito demônio para você libertar. E quando não te derem oportunidade, vai lá para a Praça da Sé, põe um quadro lá e ensina a palavra. Eu já fiz isso muitas vezes. Deus tem um propósito na sua vida. Eu sei que vocês estão ouvindo. Eu sei. Que aí no teu coraçãozinho, Jesus está falando. E Ele está dizendo: passa para o outro lado. Sai desse teu conforto. Pega essa palavra. Vai para o outro lado, tem um gadareno. Veja só, quem foi encontrar Jesus? Não foram os donos dos porcos, os empresários. Não foram os biólogos, nem os químicos de Gadara. Quem foi encontrar Jesus? O candeeiro. Um candeeiro apagado, sendo maltratado. Um candeeiro sendo solapado por demônios. E aqueles demônios disseram uma coisa que eu queria que vocês prestassem atenção agora. Aqueles demônios disseram: que temos nós contigo? Que quer dizer, o que eu tenho que te pertence? É muito atrevimento Satanás perguntar isso para Jesus. O que nós temos que te pertence? Este rapaz aí é meu. É muita autoridade como pregador da palavra que você recebe para você dizer para uma pessoa que está endemoniada: eu vim trazer este homem à luz, eu vim acender este candeeiro.
candeeiro. Meu Deus. Meu Deus. O que fazia esse homem que chamou a atenção de Jesus? Pastor Ezequias, meu amigo, o que chamou a atenção desse homem, pastor Isaac, que chamou a atenção de Jesus? Digam para mim todos, digam o que foi. Diga de verdade. Que foi? É que Jesus percebeu que ele saía gritando nas altas montanhas. No outro dia assim que ele gritava, a madrugada ele gritava, ah! E gritava. Jesus do outro lado dizia, rapaz, esse camarada, se eu salvo esse camarada, ele vai ser um tremendo pregador. Ele vai pregar sem microfone, olha a voz dele. Já pensou se eu salvo esse camarada, como ele vai me louvar e vai me adorar assim, cheio de demônio, ele sai gritando pelas montanhas de madrugada. Imagina se eu acendo a luz desse candeeiro, o que vai acontecer com esse homem? É a visão, estou falando a visão. Aleluia. É a visão. Alguém olhou para você e te deu valor. Alguém olhou para você e disse, esse cara é bom, eu quero lutar pela vida dele. Quem pode levantar as duas mãos para o céu e dizer, esse aí sou eu? Aleluia. O que chamou a atenção de Jesus, que ele gritava pelas madrugadas, eu preciso desse homem para dirigir minhas vigílias, eu preciso desse homem. Porque o homem que não se envergonha no mundo, estando sendo usado por Satanás, Deus está de olho nele. O que você fazia nas trevas vai ser superior, o que você vai ser inferior ao que você vai fazer na luz. E aqui, nesse texto, que mais chamou a atenção de Jesus, ele dormia nas sepulturas. Se eu salvo esse homem, vocês não estão entendendo. Esse cara não tem medo de dormir na sepultura. Se eu salvo esse homem, o que ele não fará? Eu estou contando a tua história. Jesus mudou a tua vida. Você era no passado usado por Satanás, mas Jesus veio e te encheu do Espírito, e agora você sabe e conhece o mundo das trevas. O diabo tem medo de você, porque ele sabe o que você é capaz de fazer. Quem pode levantar a mão para o céu e juntar-se a um grupo que adora, que adora? Diga glória a Deus por isso. Eu vim dizer para você nesta manhã, que como disse o texto no verso 16, ninguém, depois de acender uma candeia, oh meu Deus, aleluia, ninguém depois de acender uma candeia a cobre com um vaso. Portanto, meus irmãos, vocês que me ouvem, que tem um propósito, que tem um projeto, que tem um sonho de Deus, eu posso falar isso com autoridade de Deus, que Deus me deu. Jesus colocou os olhos em você, Ele atravessou para o outro lado, Ele se encarnou, Ele entrou na tua cidade, entrou na tua história, e Ele começou a mudar a tua vida, e Ele sabe que você é capaz de fazer muitas coisas. E essa visão, uma visão diferente para você.
Porque naquela parábola, aquela parábola, ele veio às 5 da manhã, às 6 da manhã, às 7 da manhã, às 9 da manhã. Veio ao meio-dia buscar trabalhadores. Eles não deram conta. E os que ficam, porque eles pegam só os fortes. Às 5 da manhã, os mais fortes. Às 9, os menos fortes, mas que têm saúde. Ficam só os faquis. Ficam os que não são. Ficam os vasos da misericórdia. Meu Deus. Sabe o que é o vaso da misericórdia, irmão? É aquele vaso que o oleiro está fazendo, fica bonito. Aí ele vai colocar ali no forno, quebra uma asa. Aí ele diz: puxa, ficou tão bonito, mas está sem a asa. Mas ficou bom. Aí ele pega aquele vaso e coloca assim debaixo da mesa. E lá debaixo da mesa ele vai colocando serrote, ele põe chave de fenda, ele põe fita métrica. Ele torna aquele vaso que está com uma orelha quebrada. Ele tem piedade dele, não quer quebrá-lo. Ele deixa ali. Aí, quando todos os vasos vão embora, e chega alguém de repente diz assim: rapaz, você não tem um vaso? Ele diz: eu não tenho, rapaz, que acabou tudo. Eu só tenho aqui um vaso. Ah, só ele que entendeu. Me dá esse mesmo. Disse: mas ele está cheio de bagulho. Disse: tira o bagulho. Mas está faltando uma orelha. Não importa, eu tenho um lugar. Meu Deus. Falta uma orelha. E ele disse assim: é tu mesmo. É você mesmo que eu estou chamando. Eu vou tirar esses bagulhos de dentro de você e vou fazer de ti uma obra extraordinária. Oh, meus irmãos. Que tenho eu contigo. Jesus diz: tu tens o meu candeeiro, tu tens o meu adorador, tu tens o meu evangelista, tu tens o meu obreiro. Me dá para cá o que é meu, porque eu atravessei esse lago, eu venci os ventos, eu repreendi as águas. Vocês são frutos dessa graça. Deus abençoe. Graças a Deus, irmãos, pela boa palavra que ouvimos da parte de Deus. Quem tem ouvido?